Então, boa tarde, pessoal. Muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos aqui comigo e com a Darlene nesse período. É muito gratificante, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, que cada um se sinta abraçado, acolhido. É muito bom ter vocês aqui nesse período. Eu vou me apresentar inicialmente, depois a Dá se apresenta, e aí a gente vai conversando um pouquinho mais. Então, primeiro, meu nome é Suelen, eu sou da Frésia, Produção e Cerimonial. Junto com a Darlene, a gente trabalha, cada uma tem a sua empresa, né? A Frésia é uma, a Darlene Medeiros é outra. E juntas nós temos o Essêncio Wedding, essa empresa que agora nós temos registro de marca até, a gente está muito chique. O Essêncio Wedding é uma marca agora registrada nossa. E nessa empresa nós trabalhamos práticas sustentáveis para eventos. Então, eu já estou há quase 15 anos no mercado, trabalhando com produções de casamento, alguns eventos, alguns outros, né, 15 anos, enfim, mas hoje meu foco é mais casamento, e é também trabalhar com a redução do lixo dentro dos eventos. Acho que a Dá pode falar um pouquinho também. Eu junto com a Sueli, a gente fundou, né, essa iniciativa. A gente criou o Essêncio Wedding inicialmente para ser uma feira para noivos, mas depois do primeiro evento que a gente fez juntas e com os resultados que a gente teve, a gente ampliou as ações dentro dessa marca, né? E hoje a gente trabalha essa conscientização, né, de realmente minimizar o lixo dentro dos eventos, porque nós estamos na esfera dos eventos sociais, né? E dentro desse nicho, o mercado ele é altamente lucrativo, é um mercado que gera muito emprego, gera muita renda, mas também gera muito lixo. As pessoas não têm esse olhar para cuidar realmente dos resíduos que são gerados e nem do destino que se dá depois que a festa acaba. Então, a gente começou essa iniciativa, o mercado também passou a nos enxergar como uma iniciativa de impacto socioambiental, e desde o ano passado a gente se aprofundou um pouquinho mais para entender melhor, né, essa questão dos resíduos, a gente se identificou e conheceu melhor a iniciativa, né, e todo o conceito lixo zero. Então, desde o ano passado a gente está participando dentro da semana de conscientização para justamente trazer essa consciência para dentro do setor que a gente atua. Então, hoje o público que está aqui são pessoas que a gente convidou, né, que estão essencialmente dentro do mercado de eventos em algum segmento, prestando algum tipo de serviço ou vendendo algum tipo de produto. Então, nos faz muito feliz, né, ter vocês aqui. Hoje a ideia desse ano era trazer realmente outras vozes além das nossas, né, para falar sobre iniciativas ou que outras empresas, outros negócios estão fazendo dentro do setor e que podem trazer esse outro olhar e informar melhor também toda essa cadeia, né, de fornecimento, a cadeia de valor que está dentro do mercado, para que eles possam entender que cada um pode fazer a sua pequena parte para a gente ter um resultado melhor no final de tudo. Então, a ideia do painel aqui é fazer com que tanto a Jéssica, a Carol e o Maurício tragam o seu olhar, né, daquelas ações que estão fazendo, os desafios que estão encontrando, né, de uma forma que a gente possa gerar esse conhecimento e inspirar outras pessoas a também fazerem a sua parte. Então, vou passar a palavra já para a Jéssica, né, que humildemente, gentilmente cedeu também uma parte do seu tempo, para poder estar aqui e falar um pouquinho, né, sobre a iniciativa, né, do Paraná Lixo Zero, de toda semana. Então, seja bem-vinda, Jéssica. Você vai abrir aí a porta do nosso painel. Legal, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando a respeito desse assunto. Estamos aí no início da Semana Lixo Zero, né, do Brasil todo. A Semana Lixo Zero, que é essa iniciativa durante uma semana, 2 semanas, para que as pessoas realmente façam encontros como esse, né, para que as pessoas conversem a respeito desse tema e que juntos a gente consiga avançar na gestão de resíduos sólidos de uma maneira geral no Brasil. Então, parabéns pela iniciativa. A gente sabe que os eventos, o mercado, né, de eventos gera um volume muito grande financeiro, né, no Brasil e no mundo, mas também gera muitos resíduos. Então, a gente ter o olhar para isso
é realmente muito importante. E eu aqui hoje estou como representante do Paraná Lixo Zero, né, essa instituição que já vem aí há mais de 10 anos realizando não só a Semana Lixo Zero, mas projetos em geral no Paraná, mas também já tive uma empresa, né, que trabalhava com eventos lá em 2013, quando eu iniciei, e o desafio vem desde lá, né, vem desde antes ainda, né, porque se hoje a gente ainda enfrenta certas dificuldades para colocar na cabeça das pessoas o quão é importante a gente ter esse olhar, lá atrás, então, era muito mais difícil. Eu lembro de diversas situações onde as pessoas simplesmente não davam bola, né, para esse assunto, achavam que não fazia sentido, mas que hoje o mesmo evento já possui iniciativas sustentáveis. Então, eu vejo que realmente essa questão dos resíduos, ela sempre foi, né, um trabalho de formiguinha, onde a gente vai montando ali os blocos, né, para a gente construir toda essa base forte de conhecimento, até mesmo dos próprios organizadores de evento, né, que hoje ainda veem a gestão dos resíduos como um custo a mais no seu evento, e não veem como um benefício, né, algo que vai ser atrativo, algo que vai ser importante. Então, esse desafio, ele chega muito forte, porque, de fato, muitas vezes há um custo maior, né? Seja você contratando uma empresa para lidar com isso, seja você tendo que substituir materiais, ou até mesmo contratar uma cooperativa para fazer a coleta desses resíduos, o que não é nada mais justo, né? Quando você está contratando uma prestação de serviço, que você contrate, né, e pague o pessoal para fazer. Então, de lá para cá, né, eu vejo que muito pouco se avançou nessa questão. A gente ainda não possui legislações específicas a respeito de resíduos, a gente tem algumas normas técnicas, tem, por exemplo, a ISO, né, de eventos sustentáveis, que eu cheguei a fazer o curso da ABNT em 2013, lá em São Paulo, achando que fosse algo que pudesse realmente vigorar e se fortalecer no país, mas eu não vi ainda esse movimento acontecer, né? Naquela época ali tinha a questão da Copa do Mundo, da França, que eles aplicaram, né, na prática ali as normativas e as diretrizes da ISO, porém isso não se concluiu por aqui ainda, né? Pouquíssimos eventos acabam tendo, como eu posso dizer, culhão para poder abraçar, né, uma ISO. Hoje a gente sabe que a ISO ela é uma normativa que apenas grandes empresas conseguem, né, alcançar, e eu esperava mais dos grandes eventos, para que eles pudessem realmente ter isso. E é claro que quando a gente fala de sustentabilidade em eventos, a gente não está falando só de resíduos, né? A gente tem diversos outros assuntos aí para lidar, como acessibilidade, a questão de direitos humanos, que muitas vezes são ignorados em eventos como festivais, shows, uma questão também de contratação legal, né, das pessoas que estão trabalhando, porque a gente sabe que o evento é uma coisa que tem data, hora para começar a acontecer, e é isso, existe uma pressa, e quando a gente fala de resíduos, a gente vê, assim, na prática, que realmente é a última coisa que o organizador para pensar, né? Chega ali um poucos dias antes de começar, ai meu Deus, o que eu vou fazer com o resíduo? Que é quando ele começa a se deparar, né, realmente ali com a parte operacional do evento, começa a entender todo esse trabalho que vai ter. Então, algum tempo atrás eu trabalhei num evento
E aí trazendo um pouco dessa questão do operacional, né, do por que é importante ter uma empresa acompanhando, né, essa parte aí de gestão de resíduos no evento, antes, durante e depois. Eu trabalhei nesse evento e aí eu tinha feito uma proposta de consultoria, né, explicando tudo certinho qual que seria o trabalho, e falei, não, deixa que a documentação da destinação de resíduos eu também cuido, emito a MTR, né, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, certificado, e também converso com a empresa de destinação final para que tudo saia perfeito. Aí o organizador falou, não precisa, porque isso já está a cargo da empresa de limpeza do evento. E aí eu, ok, né, fui conversar com a empresa de limpeza, ele falou, não, tá tudo certo, me mostrou a documentação e tal. E aí, depois do evento, o que tinha ficado sobre a minha responsabilidade era fazer o relatório final. E qual foi a minha surpresa quando eu me deparei com a situação de que todos os resíduos do evento, inclusive os recicláveis, haviam sido mandados para o aterro sanitário. Então, todo aquele trabalho que foi feito, que eles me contrataram para fazer, ele foi simplesmente jogado no aterro sanitário. Por quê? Porque justamente falta essa experiência de mercado, falta as pessoas se conversarem, entenderem que é um assunto muito sério e que precisa ser tratado de maneira séria, né? Então, o que aconteceu no final das contas? O evento que tanto queria um certificado de destinação final para a cooperativa, falar o quanto que reciclou e tudo, não conseguiu atingir esse objetivo. E teve custos a mais, né? Teve custo a mais de aterro sanitário e tudo. Então, isso é um alerta muito sério, assim, né, para quem organiza eventos, que não é uma coisa simples de ser feita, e por isso que merece a contratação de uma empresa especializada, né? Eu comentei a respeito da empresa de limpeza, que hoje que eles estão acordando também para esse assunto, que para eles, antigamente, era simplesmente limpar o evento, e não importa para onde vai, né, as coisas. Então, hoje eles já oferecem aluguel de lixeiras, né, eles já oferecem sinalização, eles já oferecem treinamento para a equipe. Então, a gente vê uma mudança no mercado, mas muito lenta ainda, né? É uma coisa que precisava ser mais rápido, porque a gente vê evento está acontecendo o tempo inteiro e está gerando resíduo e tudo. E aí uma outra coisa, uma outra situação também, esse final de semana eu estive em São José dos Pinhais, na abertura da Semana Lixo Zero do Paraná, e aí teve uma fala da Aline, que ela é presidente de uma cooperativa de reciclagem do litoral do Paraná. E no litoral do Paraná, no verão, eles fazem dezenas de shows na praia, né, grátis para a população e tudo. E eles batalharam muito para conseguir fazer a gestão de resíduos desse evento. E o que aconteceu? Eles obtiveram somente uma autorização para estar lá coletando os materiais recicláveis e trabalharam de graça. Por quê? Pelo governo do estado, que é quem organiza, não tiveram nenhum apoio, né, financeiro e tal. Então, eles estiveram em 8 pessoas durante 11 noites trabalhando de graça para o evento, né? Então, trazendo essa situação de eventos públicos, né? E aí, uma fala que trouxe muito para mim, assim, o absurdo, né, que é a gente estar nessa falta de regulamentação de gestão de resíduos no mercado de eventos, é que essas 11 noites de shows rendeu para eles R$2.000 na venda do material. Ou seja, foi R$30 por noite para cada pessoa que trabalhou ali no evento. Então, será que é justo, né? Será que eles não mereciam ser remunerados por esse trabalho, ter uma infraestrutura e tudo? Então, assim, isso traz muito a problemática que a gente tem hoje, da desvalorização dos catadores, da falta de atenção que o poder público tem nesse assunto. Então, se é o próprio governo do estado do Paraná, por exemplo, que tem que fazer contratações emergenciais para poder atender a gestão de resíduos sólidos do
verão no litoral paranaense, e tendo que injetar um monte de dinheiro e abrindo células novas no aterro sanitário para poder colocar todo esse resíduo, ele não para prestar atenção uma coisa que é tão simples, né? Que é você ter ali pessoas trabalhando para fazer essa destinação. E, claro, tudo isso gera educação ambiental, né, durante o evento. As pessoas estão ali, estão vendo, poderia ser utilizado de uma maneira muito mais inteligente, né, tudo isso. Então, assim, estamos em 2025 e ainda não temos, né, esse assunto tratado de maneira séria. Então, assim, para fechar minha fala, eu acredito que a gente precise trabalhar em regulamentação de eventos sustentáveis. A gente tem o exemplo de São Paulo, a gente tem outras iniciativas pontuais no Brasil, e a gente tem também um projeto de lei aqui no Paraná, que está para revisão, e quem se interessar, acho que a Darlene já tem acesso, né, Darlene? Pede para a Darlene ali para dar uma olhada, para que a gente consiga colocar isso em pauta dos deputados, nos vereadores das cidades, para que a gente consiga mudar essa realidade, tanto em eventos públicos quanto em eventos privados. É, sim, necessário que todos tenham esse cuidado com os resíduos sólidos e com as pessoas que trabalham, né, com esses materiais. Então, agradeço aí a atenção e fico à disposição depois para perguntas. Obrigada, Jéssica. No final a gente vai abrir para as perguntas, mas sobre essa questão da legislação em especial, né, a gente já teve, eu tive com a Flávia, né, na semana passada na Câmara Municipal, e a princípio, na próxima quarta-feira, voltaremos lá e eles deram um espaço de fala, a gente pretende falar, puxar essa questão da legislação, que realmente precisa. E você também trouxe a questão do organizador, né, da figura do organizador do evento que não tem preparo ou não tem olhar para poder entender que ele tem que fazer uma gestão de resíduos na hora do planejamento e não deixar só para o final, que é justamente isso que eu e Suelen fazemos, né, e a gente tem batalhado para difundir isso, que o organizador ele tem que ter preparo e entendimento sobre isso, que isso é um aspecto importante tanto quanto escolher o espaço, contratar a decoração, contratar o serviço de catering. A gestão de resíduos, ela precisa começar no começo, e o nosso olhar é com o princípio de economia circular, a gente prefere resíduos que a gente possa reaproveitar e evitar aqueles que não vão ser utilizados pós-evento. E aí eu vou chamar a nossa próxima voz, né, que é a Carol, da Qualifest, porque nesse tempo aí, nessa jornada que a gente tem vivido, a gente tem buscado, se for para usar descartável, né, a gente busca usar descartáveis que são mais sustentáveis, biodegradáveis, compostáveis, também porque é um problema, o plástico de uso único nos eventos, ele é um grande problema também, né, então a gente, pensando nisso, trouxemos aqui a Carol, né, que ela está aqui representando a empresa Qualifest, para poder trazer esse olhar desse nicho que ela está como fornecedora, né, de descartáveis, e trazer as informações e contribuir também aqui para o nosso painel e para a discussão que a gente pode ter depois que todo mundo trouxer suas falas. Então, bem-vinda, Carol, obrigada por ter aceito o convite. Agora você fica à vontade para trazer aí o seu olhar. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, conversando sobre esse tema que é tão atual e é tão urgente, que é a sustentabilidade, a gestão de resíduos. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que outras empresas, outras pessoas também têm essa visão, porque eu acredito que não é só um movimento, mas eu acho que é uma tendência, né, para nós. A gente sente que as coisas estão começando a ganhar forma, né, principalmente nesses últimos anos. Então, só para vocês entenderem sobre a Qualifest, nós somos uma importadora, né? A gente trabalha com descartáveis compostáveis e biodegradáveis. Então, a Qualifest, ela surgiu realmente por necessidade de mercado, né? Então, a gente está aí colaborando faz uns 11 anos, mais ou menos, estamos chegando nos 12 anos, porque a gente enxergou que aqui no Brasil não existiam nem opções bonitas, nem funcionais e nem sustentáveis, né, de descartáveis. Então, pensando ali no mercado, há 12 anos atrás, realmente não tinham essas opções, né, na Europa, em outros países já era uma realidade, mas aqui no Brasil a gente não tinha nada parecido, então foi algo que realmente a gente quis trazer para esse mercado, né, porque realmente é muito necessário, principalmente nessas grandes operações, nesses grandes eventos que são utilizados em números, né, toneladas de
de material, se faz necessário usar algo que não vá prejudicar o meio ambiente ou algo com menor impacto ambiental, né? Então, a Qualifest nasceu dessa forma, então, a gente unindo a parte estética com a parte funcional e, principalmente, a parte sustentável, né? Então, hoje, nós temos no nosso portfólio diversos tipos de produtos, né? A gente tem um mix muito grande de descartáveis, que a gente atende uma gama muito grande de setores. Então, a gente atende o Horeca, principalmente, que é hotéis, restaurantes e catering, e a gente atende também esses grandes eventos. Então, a gente tem desde pratinho de bagaço de cana, a embalagem de bagaço, talheres de madeira, talheres que são feitos com resina 100% vegetal. Então, são produtos que você descartando no lixo orgânico, você não precisa se preocupar com o que vai acontecer com o resíduo daqui para frente, porque ele vai acabar se degradando ali junto com o lixo orgânico mesmo. Então, já ajuda nessa questão da gestão de resíduos, né? E tem também os materiais recicláveis, a gente tem na nossa linha alguns itens, que são poucos, mas a gente tem também para ofertar. E a gente surgiu, não foi no movimento que a gente até brinca, da tartaruga entalada com canudo, né, que as pessoas começaram a olhar mais para isso, mas a gente surgiu antes disso, né, a sustentabilidade, ela está no DNA da Qualifest, e para nós isso é muito importante, né, a gente olha para a cadeia produtiva também no todo, né, esse ano, a gente teve uma conquista, a gente conseguiu se certificar no ESG, a gente era selo ouro, depois a gente foi para o selo Platinum, então isso coloca a gente entre 1% das melhores empresas avaliadas do nosso segmento, então para a gente é muito importante essa questão, tanto social, de governança e ambiental, realmente faz parte de quem nós somos. Então a gente olha antes da fabricação, né, a gente importa o material, mas a gente tem pessoas que vão pessoalmente para ver a fábrica, ver o estado que tudo é fabricado, como é o trabalho das pessoas, então tem essa questão também ali de ética, né, para a gente ver como que está sendo o trabalho, porque a gente sabe que existe sim, ainda existe infelizmente pessoas que são exploradas, pessoas que não têm condições boas de trabalho, né, então a gente não só entrega um produto final para o consumidor, mas a gente se preocupa e estuda essa cadeia por completo, né? Porque o nosso compromisso ele vai além do ambiente, ele inclui pessoas, ética e a transparência nos processos. Então, o que a gente percebeu nesses últimos anos, né? No começo ali, a gente foi pioneiro mesmo, a gente trouxe algumas coisas que não tinham aqui no Brasil, mas o que a gente percebeu, pelo menos nesses últimos 2 anos agora? Que os materiais, antes, as pessoas elas não tinham tanta consciência em relação ao material descartável, compostável e biodegradável. E hoje a gente percebe que está partindo das empresas isso. Então, principalmente o nosso público B2B, né, os eventos de empresas, ou até, eu vou dar um exemplo aqui, nós estamos homologados em uma rede de hotéis, né, uma rede grande, e essa rede, ela não aceita fornecedor que não tenha material biodegradável e compostável. Então, eles estão tentando se livrar ao máximo do plástico, e aí, inclusive, nisso entrou a nossa certificação, né? Então, para atender esse público. Então, a gente percebeu que teve essa mudança no mercado. Embora, né, tenham as pessoas que são mais resistentes em relação a custos, em relação a muitas outras coisas, mas a gente percebe que é uma tendência, que as pessoas elas vêm procurando cada vez mais, e principalmente os clientes estão exigindo das empresas isso. Então, buffets, pessoas que fazem eventos estão recebendo exigências dos clientes para que o material que está ali no descartável, ele seja realmente biodegradável e seja compostável. Né? Anteriormente, né, há muitos anos atrás, a gente chegava, porque um grande impeditivo são os custos, né? As pessoas ainda falam, mas é muito caro, é muito mais caro que o plástico convencional, mas no passado já chegou a ser em torno de umas 10 vezes mais, realmente, comparando produto biodegradável com produto de plástico, dava uma diferença aí de umas 10 vezes. Hoje, a nossa realidade mudou. Já estamos aí caminhando de 3 a 4 vezes mais, né? Então, normalmente o que a gente fala para os nossos clientes, né? A gente não vende só um produto, mas a gente vende o valor dele, né? Então, a pessoa, quando ela agrega, ela coloca no evento dela um material desse, ela está mostrando que ela se importa, né, de te entregar uma coisa boa,
porque, no geral, os materiais, eles têm uma estética bonita, né? Tem até uma estética mais rústica, dependendo do material, né? A gente tem palha de palmeira, tem umas coisas lindas de madeira, então te entrega algo bonito esteticamente, mas o mais importante é te entregar algo que não vai prejudicar o meio ambiente. Então, a gente vem notando que as pessoas têm cada vez uma consciência maior. Então, eu acredito que isso não é só uma tendência do momento, mas eu creio que vai ser uma coisa contínua mesmo. Então, eu acho que esse caminho de sustentabilidade daqui para frente vai ser algo que as pessoas vão ter cada vez mais, vai ser uma conscientização mesmo, e é isso que a gente espera para os próximos anos. Legal, Carol. E em termos de dados, assim, vocês têm dados desse impacto que, ao vender os produtos, o que vocês estão gerando de impacto positivo para o sistema, para o mercado? Nós temos alguns dados, sim, Darlene, de toneladas de materiais que foram substituídos, por exemplo, de copos. No ano passado foram em torno de umas 5 toneladas de produto que, né, biodegradável, que foi para eventos, que foram para lugares, mexedores. Então, assim, se quiserem, depois eu posso passar um compilado maior, não tenho aqui nada para apresentar, mas é uma coisa bem colaborativa, assim. E por incrível que pareça, às vezes a gente olha e acha que é uma coisa pequena. Eu vou trocar aqui no meu evento, no meu coffee, vou colocar um copinho de café de papel e um mexedor de madeira. Mas essa pequena troca, que parece pequena, ela vai trazer um grande impacto, né? Então, uma coisa que parece pequena, mas se as pessoas forem começando a trocar tudo aos pouquinhos, né? E eu sei também que tem operações que não tem como a gente trocar, né? Então, tem... Por exemplo, num evento ou num hotel, ele não vai trocar tudo que ele usa de louça por uma coisa descartável, né? Assim, uma operação para o dia a dia. E a gente até fala que descartar, na verdade, não é sustentável, né? Se você for ver o descarte convencional, não é algo sustentável. O sustentável mesmo é você reutilizar. Mas tem algumas operações, né, um evento, você não consegue ficar lavando tudo toda hora, tem a questão das pessoas se moverem ali, a questão logística. Então, se for para descartar, que seja bio. Então, esse é o nosso lema. Às vezes as pessoas não entendem esse formato, né? Tipo, tudo bem se eu usar 5 copos vindo da mandioca. Ele é biodegradável. Legal, ele é biodegradável, isso é maravilhoso, mas o ideal é não gerar os 5 copos. Exatamente. É gerar um só. Gerar um só aquele, guardar e escrever uma linha, né? Exatamente, usa durante um workshop o dia todo, uma palestra, enfim, mas não fica trocando por 5 copos, porque daí eu tenho que descartar 5 itens. Então, isso é uma coisa legal que a gente também está tentando colocar aqui dentro dos eventos, do nicho que a gente se encontra, é fazer as pessoas entenderem, não é só substituir uma coisa, é se tornar essa uma coisa reutilizável. Perfeito, é isso mesmo. Sim, excelente apontamento. E essa questão do custo que você trouxe, ela é relevante, né? E foi bom você trazer essa informação, né? De que no passado já foi cerca de 10 vezes mais caro do que o tradicional, né? Mas hoje está entre 3 e 4. Ainda assim, o que a gente usa de argumento aqui com os nossos projetos? Quando a gente está falando de um evento, especialmente esses grandes que você está falando, né? Os grandes eventos, e os eventos sociais, de uma maneira geral, a gente vai para o lado financeiro. Olha, você já fez um investimento de tantos milhares de reais. O que vai custar mais, né? Ou será que não dá para a gente inverter essa conta? Você pensar que você está gerando um benefício quando você está investindo nesse tipo de material? Porque vamos mostrar aqui na planilha financeira quanto que isso significa. Aí o cliente vê, né? O contratante vê que o benefício que ele está gerando é um benefício muito bom, né, em detrimento do valor que ele do preço que ele está pagando, que é um valor muito menor. Né? Então a gente tem tentado ir por essa linha, geralmente dá certo, a não ser se o cliente realmente está muito apertado, ou não é nem a questão do aperto, é porque às vezes eu entendo que quando o cliente diz não, fazendo esses comparativos, é porque ele realmente não está entendendo o propósito da coisa. Exato. E ele não tem conexão nenhuma com a proposta de sustentabilidade, que a gente sabe que tem isso também. Né? Sim, ele tem que ser sensível, né? Tem que ser sensível à questão de sustentabilidade, ele tem que comprar o conceito, né?
Não é Exatamente. tão. E é isso que a Jéssica estava falando, né? Por isso que é legal a gente cada dia mais divulgar esse trabalho, essa necessidade dentro da cidade, para que as pessoas comecem a ter essa consciência, porque isso vai Sim. facilitar o nosso trabalho também nesse processo de convencimento, digamos assim, né? Sim. Quer trazer mais alguma coisa, Carol? Somente isso, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Tá bom. No final a gente vai abrir para as perguntas, tá bem, pessoal? Eu vou chamar aqui o nosso próximo convidado, a nossa próxima voz, para trazer o olhar, né, Maurício? Sim, olá pessoal, boa Seja bem-vindo. tarde, sou Maurício Gikoski. Primeiramente gostaria de agradecer o convite da Darlene, da Jéssica também. Faço parte da Ambiente Livre, hoje nós somos uma consultoria ambiental que se iniciou em 2015 ali como um coletivo de educação ambiental, desenvolvendo atividades de educação ambiental dentro de comunidades em situação de vulnerabilidade social. E essas atividades até elas se deram início através de uma participação que eu fui acho que das primeiras reuniões que teve do Curitiba Lixo Zero, lá no Largo da Ordem, com a Jéssica e com as meninas. E a Jéssica, para mim, é uma grande mentora, e sou muito grato por tudo que ela fez e vem fazendo, e estamos juntos, né? E em 2018, realizei um trabalho de gerenciamento de resíduos em um evento cultural, aonde nós conseguimos aí destinar cerca de 80% dos resíduos gerados tanto para reciclagem e também para compostagem. Foi um evento de um público de 2.000 pessoas durante 6 dias. Foi bem desafiador, elaboramos um PGRS comprovando toda essa destinação, esse impacto positivo, né, que foi feito através desse trabalho de consultoria. E a partir disso, nós ficamos meio que em stand-by, assim, relacionado a essas questões de evento, né? Desenvolvemos um trabalho de compostagem comunitária em parceria com a Prefeitura de Curitiba, que é o projeto Compostroca, que também hoje está dentro das hortas comunitárias. E agora, nesse ano de 2025, fomos convidados por um outro evento aí para prestar um serviço de consultoria também, onde será feito o mesmo trabalho que já foi feito anteriormente. Então, se lá atrás, em 2018, 2019, nós conseguimos ali destinar, né, 80% desse material gerado, agora, através desse serviço, de toda essa expertise, né, que nós ganhamos ao longo do tempo, pretendemos aí chegar próximo dos 90% ali, numa dessas, quem sabe, atender até os pré-requisitos ali para tornar um evento lixo zero, né, conforme as diretrizes do Instituto e do movimento. A ideia, né, da operação desse evento, então a Jéssica até falou ali da Aline, né, a Aline nós reconhecemos e chamamos ela também para trabalhar com nós durante esse evento, então ela vai ficar na parte ali da triagem e da destinação correta desses resíduos recicláveis e vai encaminhar lá para a associação dela em Pontal, né, Pontal do Paraná. E haverá também a contratação do Composta Mais, onde eles vão disponibilizar os recipientes ali para levar os orgânicos para a compostagem. Temos até parceiro, né, para a questão do microlixo, que hoje, se tratando de evento, no meu ponto de vista, é um dos maiores impactos, né, pelo baixo valor agregado do produto e também pela dificuldade que tem, né, da coleta desses microlixos. Então, iremos destinar também a bituca de cigarro para um parceiro aqui em São José dos Pinhais, onde ele faz um coprocessamento dessa matéria, transforma numa biomassa e, se eu não me engano, ele encaminha para barrancos de rios, que faz eu não sei muito bem se é mais para questão de assoreamento ou algo do tipo assim, mas é dada essa destinação também. E daí os rejeitos, né, que na maior parte vai se tornar resíduo ali de banheiro, que nós não temos muito o que fazer. Até tive uma conversa com a Flávia, Jéssica, onde tinha um pessoal que estava quase convencendo nós de mandar para o coprocessamento, né, nas indústrias de cimento para alimentar suas caldeiras. A Flávia me trouxe alguns materiais onde falava que o encaminhamento para o coprocessamento ou para o aterro sanitário, o impacto era igual ou maior do que o aterro, né? Então, devido ao alto custo disso, nós fechamos uma parceria lá com a empresa do litoral, que tem o consórcio público ali do aterro sanitário, e será encaminhado
para eles esse resíduo de banheiro também. Fico triste, né, certo ponto, assim, de ter que dar uma destinação, né, desse material para o aterro sanitário, mas se tratando, assim, de tecnologias e de tudo que nós estamos fazendo, realmente não tem muito o que ser feito, no meu ponto de vista agora, se tratando desse resíduo de banheiro. É muito legal o que a Carol falou ali também sobre os utensílios, que hoje o produtor, quando nós vamos falar, né, dessa temática de gestão de resíduos em evento, e ele de fato entende que tem coisas que devem ser feitas, quando pega na parte de custo, é onde de fato ele, né, ele coloca um pezinho para trás ali, porque não existe uma obrigatoriedade, né, como foi falado ali no início da fala da Jéssica, onde os eventos eles são responsáveis por fazer um serviço deles, desse tipo, né, dessa magnitude. Se eles fazem é porque eles entendem que eles acabam ganhando um rótulo, né, ou algo que vai enquadrar o evento dele como uma responsabilidade ambiental perante até a órgãos ambientais ou ao público, né, mas não que ele seja obrigado a fazer isso. Então, eu tive agora, final de semana lá, né, com o pessoal da produção, e de fato eles deixaram isso em aberto para que nós possamos fazer essa pesquisa de mercado e trazer, né, o que de fato nós podemos sugerir que eles comprem de utensílios de cozinha ali para servir essas refeições, aonde diminua os impactos da destinação desses materiais ali também. Então, assim, Carol, vou te chamar depois, nós vamos trocar uma ideia sobre aí para ver o que a gente pode fazer, uma possível parceria. Eu acho que as questões, né, dessa falta de obrigatoriedade é o que hoje mais acaba pegando, né? Então, esse movimento, tudo que está sendo feito agora, eu acho que é muito massa, porque nós podemos, né, criar esse grupo e falar como que as coisas devem ser feitas, o que precisa ser feito para atender pequenos, né, pré-requisitos, assim, para que haja até a liberação de alvará desses eventos, né? Então, assim, vamos fazer um evento? Vamos, mas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, todo evento que vir sair, que for, né, entrou lá com bombeiro, vigilância sanitária e todo mundo, não, peraí, precisa ter a contratação de uma empresa ou de especialistas que digam, né, como isso deve ser feito. Eu acho que esses pré-requisitos de como isso deve ser feito, nós, né, como pessoas que estão aqui à frente disso, nós podemos definir isso e, quem sabe, levar adiante aí para os órgãos competentes. Muito massa, eu acho que, assim, a Jéssica, ela é muito pioneira nisso, quando se trata de evento, né, ela tem toda uma bagagem, fez uma tese de mestrado, foi mestrado, né, Jéssica, que você fez? De pós-graduação. De pós, é muito massa, e o teu trabalho serviu como base, assim, para muita coisa que nós estamos realizando agora. Legal. E é isso, pessoal. Eu, mais uma vez, sou muito agradecido pela oportunidade e estamos aí. Deixo para responder ali qualquer outras dúvidas no final dessa chamada aqui nossa. Legal, obrigada, Maurício. Então, como eu mencionei antes com vocês, a gente esteve na Câmara semana passada e falando dessa questão de legislação e o que eu propus. Eu compartilhei o documento, depois, não sei se o Maurício não está no grupo, mas posso mandar depois para ele, porque a gente colocou lá para o Tico Kuzma, que é o presidente da Câmara, né? A gente colocou lá uma proposta, dentre outras coisas, de que a Prefeitura Municipal de Curitiba está patrocinando ou apoiando eventos que usam isopor e que usam descartável plástico. E quando a gente falou, eu só vi os olhos arregalando, assim, tipo... Ótima ideia! Caiu uma ficha, né? Quer dizer, opa, tem gente vendo isso, e aí a gente colocou lá justamente esse aspecto que o Maurício falou, tem que ter um pré-requisito. Como que a Prefeitura de Curitiba, que é uma cidade, né, reconhecida por suas práticas mais sustentáveis, apoia ou patrocina ou financia eventos que ela mesma organiza que usam isopor, né?
E a gente fala aqui das feiras gastronômicas, por exemplo, né, que todo mundo ama, eu amo as feiras, ali o próprio Largo da Ordem, tudo é usado com isopor, praticamente isopor ou plástico. Então, a gente colocou lá essa proposta, né, de rever esse critério de alvará. Como é que você dá um alvará, você dá uma permissão, e que cuidado eles estão tendo com essa geração de resíduos, especialmente esses resíduos que não se reciclam, porque, infelizmente, o mercado não tem interesse em reciclar esse material, né? E não orienta, não educa o empreendedor a usar algo melhor, né? Não cobra das entidades que estão fomentando e captando os eventos aqui para a cidade, que façam esse gerenciamento, essa orientação, tudo isso para poder evitar esse material no final, né? Mas no final aqui da nossa apresentação, vamos abrir para perguntas, e aí quem está participando aqui pode trazer também outros aspectos que a gente já mencionou aqui, mas eu sei que tem muito mais coisas, né? Por último aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês um relatório que a gente fez de um dos eventos que a gente organizou no ano passado, que nós somos cerimonialistas, né? Eu e Suelen, a gente atua também como cerimonialista dentro dos eventos que a gente organiza, e no mês de outubro, todo dia 29, a gente comemora, celebra o Dia do Cerimonialista. E aí, para essa comemoração, a gente faz parte de uma associação, que é uma entidade, né, que tenta unir essa categoria, né, de profissionais, e a gente organiza uma festa para os profissionais, que é a festa do Dia do Cerimonialista, né. E aí, o ano passado, a gente recebeu a incumbência, né, de levar a nossa proposta do Essence Wedding, a assinatura que a gente chama, né, de produção do evento, com mais essência, menos excesso, que é justamente esse olhar de colocar apenas dentro do evento aquilo que é importante, que faz o link mesmo com o motivo, com o core da comemoração, da celebração do evento, e também tendo um olhar para os materiais que fazem parte dessa produção. Então, como cerimonialistas, a gente fez essa festa dentro de um mercado que não tem olhar para isso, que não tem educação para isso, e o que as pessoas, né, esperam, né? Porque quando a gente fala, eu vou fazer um evento mais sustentável, falando da nossa realidade, nosso bastidor aqui, tá? Quando a gente fala, vamos fazer um evento mais sustentável, automaticamente as pessoas pensam, essas meninas vão ficar abraçando árvore, vão colocar um monte de planta e não vai ter mais nada dentro desse evento. É isso que as pessoas pensam ainda, sabe? E aí a gente fez uma festa que é visualmente muito bonita, com todo um cuidado de gestão de resíduos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui esse relatório que a gente fez para mostrar o cuidado que a gente teve, né, o quanto isso impactou no final em termos de educação ambiental para as pessoas, de conscientização também, né? Então, aqui eu vou colocar as práticas que a gente adotou, as práticas mais sustentáveis. Então, assim, a gente estruturou todo o evento pensando nos resíduos que iam ser gerados e como a gente poderia dar um destino mais adequado para eles, né? A gente também contratou as empresas, né? Então, a gente contratou a Composta Mais, ela cuida dos resíduos orgânicos quando a gente, né, está na liderança do evento, e a gente também contratou uma empresa que a Recicla Ajuda aqui na nossa região, ele faz essa ponte com as cooperativas, né? Então, ele coleta os resíduos recicláveis e leva para as cooperativas. A gente, em parceria com o chefe, né, da gastronomia do evento, a gente conversou com ele. O evento foi no Hauser Eventos, que fica dentro do Clube Panorâmico, em Pinhais. E ali na região de Pinhais tem muita agricultura familiar, né? Tem muita produção ali. E aí a gente fez esse contato com essa rede ali da região para fazer com que os insumos da gastronomia fossem da região ali, né? E a gente também promoveu uma iniciativa de revisitar o armário, moda circular, porque quando a gente pensa em festa, pensa em evento, especialmente os sociais, todo mundo já pensa que tem que comprar uma roupa, alugar roupa e tal, né? E a gente fez uma campanha com esse público para dizer que eles podiam revisitar o armário para poder encontrar as peças, a roupa ideal, sem necessariamente ter que comprar ou gastar com isso.
E a gente teve um resultado, assim, um feedback muito positivo das pessoas que participaram da festa, porque eles não faziam ideia, né? Eu não trouxe o vídeo da festa, mas depois posso compartilhar com vocês o vídeo, ele está no nosso site, porque as pessoas chegavam para ver, chegavam no evento e elas olhavam e diziam assim, não dá para acreditar que isso é um evento mais sustentável, justamente por conta do estigma que há, que quando você está fazendo sustentabilidade, você abre mão da beleza, do aspecto visual do evento em si, e isso não é uma verdade, né? Ou não é uma verdade absoluta. Então, esses impactos que a gente gerou nessa conscientização e a própria nova forma de ver um evento sustentável, a gente tem buscado demonstrar que é possível fazer na prática, né? E a gente precisa que as pessoas experimentem os eventos mais sustentáveis, elas têm que vivenciar realmente a experiência para que ela possa entender o que é que está acontecendo, né? E o que a gente faz em termos de diferença. A gente trouxe aqui, por exemplo, o relatório da Composta Mais. Essa festa, ano passado, ela tinha em torno de 120 convidados no total, né? Então, para 120 pessoas ali que estavam no evento, a gente teve o resultado de 176 quilos de resíduo orgânico que foram compostados, né? Que fica dentro da média que a gente, um pouquinho, né, dentro ali do valor que a gente estima, em torno de 2 quilos de resíduo por pessoa, por evento que a gente percebe que é gerado, né, somando tudo o que é gerado. E isso é algo relevante, e o que a gente sempre fala para as pessoas, né, em termos de custo, né, contratar um serviço de compostagem não é um valor absurdo, né, é um valor, como eu mencionei para vocês anteriormente, é um valor que o cliente que paga 100 mil reais, que investe 150 mil, ou que investe milhões num evento para ele acontecer, quando a gente fala de eventos corporativos ou grandes eventos, ele consegue investir tranquilamente e gerar um impacto positivo e um benefício na reputação da empresa também, né? Então, é mais acessível, hoje é possível contratar isso, né? A gente também teve um impacto relevante na questão dos materiais recicláveis, né? Então, assim, a gente fez todo um cuidado para evitar certos materiais, e os materiais que a gente teve que ter, a gente priorizou o que era reciclável, né? Então, assim, a gente teve numa festa de 120 convidados, 98 quilos de materiais recicláveis. Pensa no volume que é gerado, né? Que a gente sempre coloca. Então, tinha uma pessoa lá cuidando, fazendo essa triagem, fazendo separação, e depois a empresa passou lá, fez o recolhimento e levou para a cooperativa. Em termos de valor, ele me passou que esse material que foi coletado e reciclado, ele deu em torno de R$30 para a cooperativa. E a gente fez, né, a contratação da empresa. Mas o material, ele já chega para eles. Eu acho importante esse trabalho, a gente conseguir levar cada vez mais para os eventos, porque é importante o material chegar em boa condição, né, para a cooperativa já. Porque o valor, ele é pequeno, mas é pior ainda quando eles recebem um monte de coisa que eles não conseguem usar, porque está infectado, porque está sujo, né? Então, isso gerou um aprendizado importante para nós também, em toda essa jornada que a gente tem vivenciado, né, nessa busca por eventos mais sustentáveis. A gente também teve essa questão importante, né, da consciência da moda circular, né, porque a gente vê que há ainda um incentivo, né, para que as pessoas que participam de festas e eventos estejam sempre de roupa nova, mostrando coisas novas, né, e quando a gente para olhar e para orientar que é possível você, né, ser mais inteligente na escolha da compra das suas peças, reusando, enfim, também gerou uma consciência, né, uma educação bacana entre os participantes do evento. Mas nem tudo são flores, né? A gente tem desafios, claro que tem desafios, e a gente tem entendido a cada projeto, a cada evento que a gente entrega com essa assinatura, a dificuldade que é de engajar com os fornecedores, né? Você tem que realmente pegar na mãozinha, você tem que explicar, você tem que mandar mensagens, você tem que, no dia do evento, chegar antes, conversar, falar de novo, porque para eles, na maior parte do tempo,
o que a gente está propondo para eles não é o padrão do mercado. E se o líder, se o dono da empresa que está ali prestando serviço para o evento, se ele não tem esse olhar e não faz uma mudança no escopo geral da empresa, do negócio, do que vai ser entregue, é o organizador de eventos que vai ter que fazer essa parte, porque senão o colaborador não faz o que tem que ser feito. E isso compromete o resultado do evento, né, das práticas que a gente adota. A gente entendeu que é preciso, né, colocar mais orientações e mais educação, mais guias, vamos dizer assim, que sejam online, ou que sejam materiais, ou até mesmo alguém dedicado para poder instruir as pessoas, porque se a gente não faz isso, elas não engajam mesmo, né? A gente tem trabalhado, né, eu e Suelen, a gente não é uma especialista do meio ambiente, né? Nós somos gestoras que foram aprendendo sobre sustentabilidade e a gente vem cada vez mais tentando entender mais sobre os materiais, como eles podem ser utilizados, como eles podem ser destinados, o que a gente pode gerar de inovação em tudo isso, para a gente cada vez mais diminuir os resíduos que ficam, né? Destinando aquilo que pode ser reaproveitado e evitando ao máximo mandar coisas para o aterro, né? E a gente também entendeu que, pelo menos o feedback que a gente recebeu até aqui, como é um público muito específico que a gente trabalha, a gente entende que também é uma bolha, essas questões de compostagem, especialmente, elas não chegam muito ainda para os empresários, para as empresas, para os fornecedores de evento, eles não entendem muito bem como é que isso acontece, né? E aí eu acho que a hora que a gente conseguir ser mais pedagógico também, e levar isso de uma forma mais prática, dentro dos próprios eventos que a gente participa, eu acredito que a gente vai conseguir aumentar o engajamento também desse público. Porque não é uma coisa simples, para quem está dentro do mercado de eventos como empresário, como gestor, que não tem essa educação ambiental e nem esse conhecimento técnico, né, que envolve a gestão dos resíduos e dos materiais, acaba sendo uma dificuldade mesmo, né? As pessoas não aprenderam isso na escola, e eu acho que a gente pode pensar em maneiras de levar isso de formas mais didáticas para esse público também. E com isso, né, a gente pensa, esse ano, inclusive, a gente está organizando, né, a festa do Dia do Cerimonialista de novo, né, com todas as questões, a Sueli pode falar um pouquinho, com todas as questões que a gente teve o ano passado de dificuldade, ainda assim, o feedback da festa foi muito positivo para nós, a gente conseguiu, assim, um alcance muito bacana, né, do projeto, do que a gente faz. Fomos chamadas novamente para fazer uma festa do Dia do Cerimonialista esse ano, com a assinatura, novamente, da nossa marca, né, mais essência, menos excesso, né, Suelen? Exatamente, nós trabalhamos tantos aspectos e tantos detalhes que as pessoas, às vezes, não observam, né, menos espuma floral, utilizar roupa. Se caso você for comprar uma roupa, não tem jeito, eu vou ter que comprar um vestido. Ok, compra um vestido, mas compra um vestido que você vai, de fato, utilizar depois. Não que isso vai ficar guardado no armário e só gere o consumo pelo consumo, né? Então, a gente teve algumas questões no ano passado, e esse ano ainda enfrentamos algumas questões, né? Porque às vezes as pessoas, elas nos questionam, né? O porquê de ter que contratar o serviço da pessoa que separa o lixo, da pessoa que faz a compostagem e tal. Exatamente por isso, porque os próprios locais, é uma coisa que eu estava conversando com a Darlene essa semana, até os próprios locais não têm essa cultura de ter o serviço de compostagem, de pedir a separação do lixo. Eu, como produção, eu sempre verifico na cozinha, peço para separar e tal, mas se não tem ninguém fazendo esse trabalho ali dentro, é quase impossível manter isso 100% de forma satisfatória como gostaríamos, sabe? Então, às vezes a gente abre umas latas de lixo, assim, é um monte de farinha com ovo, com uma lata, com garrafa, e aí a gente fala, questiona, mas é muito difícil. Então, assim, isso, para nós, essa festa que nós realizamos ano passado, realmente, para nós foi muito satisfatória nesse ponto, porque nós conseguimos colocar em prática muitas coisas do que nós gostaríamos de sempre colocar e mostrando que o evento continua exatamente o mesmo, no sentido de beleza, no sentido de animação, no sentido de ter as pessoas ali para a gente ter essa proximidade. Então,
esse ano a gente está trabalhando as mesmas coisas, possivelmente seja uma festa um pouco menor, porque o espaço é menor, mas a gente quer trabalhar os mesmos itens para mostrar que isso pode acontecer de uma maneira que fique viável para todos os lados, né? Não gerando tantos resíduos realmente desnecessários. E é isso, gente. A gente tem feito esse trabalho, é praticamente voluntário que a gente faz, tá? A gente tem outros negócios para poder suprir. Porque... É 100% de coração, amiga. É um propósito mesmo. Então, assim, é claro que a gente fala que é voluntário, porque a gente não tem remuneração por estar fazendo isso. O que a gente até aqui conquistou foi realmente uma visibilidade no mercado, né? A gente conseguiu o reconhecimento da nossa marca, né? A gente conseguiu mostrando, comprovando o nosso processo, e a gente sempre está buscando ser o mais transparente possível, né? A gente tem feito, sim, mas a gente tem problemas, e a gente às vezes não consegue implementar tudo o que a gente gostaria, mas a gente tem galgado esse caminho, né? Então, assim, a gente conseguiu visibilidade, a gente conseguiu reconhecimento já da prefeitura, do Invest Paraná. No entanto, todas essas dificuldades que vocês trouxeram, especialmente a questão da legislação, a gente não consegue avançar muito, porque toda vez que a gente tenta pleitear, por exemplo, algum recurso financeiro, alguma coisa para a gente poder criar alguma ação de educação ou de alguma coisa que possa trazer mais pessoas, né, para entender a proposta, a gente é barrado ou a gente não consegue avançar porque os mentores, né, ou empresários, eles olham para nós e falam assim, tá, mas o que vocês fazem não tem legislação, o mercado não olha para isso, apesar de ser uma coisa muito bacana, né, em termos financeiros, né, e legislação, ninguém está obrigado a fazer, então como é que você vai convencer alguém a contratar um serviço com esse diferencial? Se você não é obrigado, então significa que você não precisa fazer, né? Então isso é muito difícil para nós, assim, como mercado, né? E assim a gente tem feito, né? Um dia de cada vez, um evento de cada vez, né? Chegamos até aqui, demonstrando que é possível fazer mais, muito mais, porque o mercado de festas e eventos ele é gigantesco. A gente está falando só de um recorte, né? O que a gente faz aqui é um recorte, a gente está dentro do mercado de eventos sociais, né? Casamentos, festas de 15 anos, formaturas, mas tem as festas infantis, né? Tem tantos outros eventos aí que acontecem, fora os grandes eventos, são milhares, milhões de eventos acontecendo que nem na estatística aparece. E as pessoas continuam fazendo de qualquer jeito, usando qualquer material, gerando lixo, de forma indiscriminada, sem ter esse cuidado. Então, a gente pensa que o que a gente está fazendo aqui, ainda que um trabalho voluntário, é o nosso propósito, a gente vê que tem oportunidades, né, para que a gente alcance mais pessoas, faça mais, mas a gente precisa de mais apoio, o trabalho ele tem que ser colaborativo, né, por isso que eu acho que esse espaço coletivo que acontece dentro da Semana Lixo Zero, do próprio Movimento Paraná Lixo Zero, ele é importante para a gente ir se encontrando, vendo o que a gente pode fazer em conjunto e trabalhando para que a iniciativa, o conceito em si do lixo zero, ele possa ir mais longe e furar bolhas, não é? E é isso. Muito obrigada por todos vocês terem ficado até aqui, nos ouvindo também. Agora a gente quer abrir aí para mais apontamentos, se vocês quiserem trazer algum outro olhar, alguma pergunta que vocês tenham, então agora esse é o momento. Eu queria complementar que essa questão da legislação, o pessoal fala, né, que você comentou, Darlene, a gente não faz porque não tem legislação e tal. Então, na verdade, conectado com essa ideia de que a Suelen comentou, né, que vai lá na cozinha e vê tudo misturado, na verdade, essas duas falas, essas duas situações, elas se conectam na falta de consciência de todos os níveis, né? Então, de um lado, o empresário fala que não tem essa obrigação, do outro, as pessoas que estão ali, elas também não se sentem motivadas a fazer essa separação, né? Então, eu ouço muito até hoje, tipo, eu não separo porque eu sei que no final vão misturar tudo no mesmo saco. E, de fato, isso acontece, né? É uma pena admitir isso, mas, de fato, isso acontece. Então, essa falta de consciência, desde
digamos assim, como é que eu posso dizer, da diretoria do evento, da diretoria da empresa organizadora do evento, até o funcionário operacional que está ali na cozinha, na limpeza, e claro, por que não falar das pessoas, dos próprios, eu nem sei mais o nome, mas a pessoa ali, os produtores, né, que estão ali, eles estão cheios de radinho e preocupados com um monte de coisa, e eles também têm esse papel de orientar, né, as pessoas, de olhar dentro da lixeira, de puxar a orelha. E por mais que tenha esse papel, ainda assim é difícil, né? Eu fui, esse tempo atrás, numa feira de produtos cosméticos, veganos, enfim, a Soul Bio, lá em Florianópolis, e eles tiveram, né, as lixeiras de separação e tudo, só que faltou a do orgânico. Daí, o que acontecia? As pessoas ficavam confusas, eu via as pessoas querendo colocar no lugar certo, mas a falta da infraestrutura disponibilizada também faz com que as pessoas pensem, nem vai dar nada isso aqui, vão acabar misturando tudo. Então, são muitos detalhes, né, que precisam ser acertados, né, o pessoal nem imagina o quão é difícil fazer esse gerenciamento do início ao fim, né, que a gente chama ali do fluxograma da tartaruga, que é que você tem que monitorar tudo que entra dentro do evento para você entender tudo que vai sair, para daí você entender a infraestrutura e tudo que você vai precisar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas pensam que é simples, né? A compostagem vai lá e separa a comida. Mas não é só esse processo, a gente tem que ter as bombonas certas para isso, você tem que ter as pessoas da cozinha precisam estar sempre 100% instruídas a depositar lá realmente lixos orgânicos e compostáveis. É um processo que você tem que ir um fornecedor de cada vez, a decoração precisa usar menos espuma floral. Hoje eu consigo fazer eventos 90% de plantados. Eu fiz domingo passado agora um casamento 90% de flores plantadas. No final, a gente reutilizou todos eles para plantar na chácara, hortênsias, bromélias e tudo mais, e a outra quantidade as pessoas levaram de lembrança. Então, a gente não fez menu, eu falei, não precisa, não vamos fazer, não tem necessidade. Vamos trabalhar com as flores plantadas, a gente trabalhou com apenas 4 arranjos que eram de flores de corte, que esses a gente não consegue fazer muito reaproveitamento, mas o restante totalmente plantado, sabe? Então, mas é um fornecedor de cada vez. Eu tenho que pensar o que cada um pode contribuir, o que eu posso otimizar na minha entrega, para eu não precisar levar 2 caminhões, eu preciso realmente de tudo isso, de móveis, eu consigo colocar tudo isso num caminhão só. Primeiro, dinheiro, isso me custa muito. Segundo, CO2, né? Então, assim, eu não preciso levar 2 caminhões. Então, assim, a gente vai trabalhando isso em cada evento, em cada situação. Uhum. Muito legal, meninas, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu acho que é isso, aos poucos a gente vai conquistando aí, né, esse mercado e construindo junto, isso que é o mais bonito, né, a gente fazer junto e lá na frente eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos, assim, desse trabalho todo. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Mais algum complemento, algum apontamento? Perguntas? Eu tenho uma pergunta para Carol. Carol, me diga uma coisa. Você falou ali, né, da questão desses materiais que alguns são feitos de madeiras, outros, né, de uma biomassa ali, de mandioca e tudo. A questão é o seguinte: como que até a Jéssica talvez possa responder. E o descarte disso para o aterro sanitário, ele acaba sendo, digamos assim, quase a mesma coisa que o encaminhamento para a compostagem? Ou não? Porque o tempo de degradação muda ou não? Muda muito de um material para o outro. Então, a gente tem alguns materiais que se degradam em 8 semanas, alguns são em 12. Então, muda bastante um tempo de um material para o outro. Só que a questão do descarte se ele for para o lixo orgânico, ele não vai, né, um material compostável, biodegradável, ele vai acabar se degradando com o tempo e ele não vai acarretar nenhum prejuízo ali para o meio ambiente, né? Ele vai virar adubo junto com o lixo orgânico. E aí a gente tem uma linha, por exemplo, que ela se chama CPLA, que ela é feita 100% com amidos, né? E aí esse material, por exemplo, a gente sempre orienta quando a gente faz a venda dele, porque ele é
um material que é compostável, mas em composteira industrial. Então, no caso, ele não serve para uma composteira orgânica e ele não pode, inclusive, também ser descartado ali junto com o lixo orgânico, porque o ideal é que ele vá para uma compostagem industrial. Então, tem alguns materiais que são diferentes, o tempo de compostagem e o tempo de degradação ali. Tá, mas o encaminhamento desses materiais para o aterro sanitário, o tempo de degradação é o mesmo, não? Sim, é o É, mesmo. né? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Nós vamos fazer a gestão de resíduos ali. Daí contratamos o serviço do Composta Mais. Daí eu vou encher as bombonas com esses materiais que deveriam estar sendo preenchidas com os resíduos orgânicos, e daí vou perder volume, sendo que eu poderia mandar isso, né, para o aterro e, Sim, sei lá, tipo assim, o que eu vou vender para o produtor, para o público? É o conceito do descarte e do tempo de degradação do produto, né? Não a sim, isso, destinação dele, se está indo para compostagem ou se está indo para o aterro. isso mesmo. Você Eu acha o que, vejo, Jéssica, disso? Então, a questão de enviar esses materiais para aterro sanitário é aquilo, ele vai estar emitindo metano, né, junto com todos os outros materiais, vai estar enchendo o aterro sanitário. Então, nesse sentido, acredito que seja melhor enviar para compostagem mesmo. Faz mais sentido. Tá. eu vou complementar que, assim, ó, como eu vejo, tá? A questão de um evento em especial, o ponto se usa o plástico. Quando a gente olha para essa mudança, eu acho que é relevante usar um material que é biodegradável ou compostável. Porque senão eles vão continuar usando os plásticos e geralmente os plásticos não são separados, né? Fica tudo junto, vai tudo para o aterro. Esse plástico ele vai levar quanto tempo para se degradar? Eu prefiro pensar por essa questão, por esse prisma, no olhar dentro de um evento, né? A questão do destino orgânico, do resíduo orgânico, se ele vai ser compostado ou não, no caso da Carol, ficou fora do controle dela, porque ela está vendendo descartável, mais sustentável, mas ela não sabe se o organizador ou se o produtor, o responsável do evento, está contratando compostagem, um serviço de compostagem. Mas ela está vendendo o benefício para o evento de evitar o plástico de uso único com um material que é mais sustentável. Então, são coisas complexas e, na minha perspectiva, são diferentes. É muito difícil o nosso trabalho dessa área sustentável, porque a gente sempre depende de alguém. A gente nunca consegue, tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente controladora, a gente não consegue controlar todos os caminhos ali. Isso nos frustra muitas vezes, né? Porque, de fato, não tem como eu saber se a pessoa que contratou vai dar um destino correto, né? E Tem um aí, ponto também que é especial a gente notar, que o que acontece, como está virando agora, né, está mais presente no mercado essa questão de produtos biodegradáveis, né, nesses últimos anos você vê, esses dias eu estava vendo lá no mercado, haste de cotonete, tá escrito lá na caixinha, biodegradável. Então, é uma coisa que está presente, né, em todos os lugares, só que a gente também tem que tomar um cuidado quando a gente for comprar esse tipo de material, principalmente o descartável para o evento, porque hoje a gente tem algumas opções no mercado nacional, por exemplo, que eles te vendem um copo de papel e eles te vendem, aqui é um copo de papel. Só que dentro tem uma laminação plástica, por exemplo, ele é um polipapel. Então, esse também é um outro problema. Né? Então, por exemplo, hoje os copos que eu tenho na minha linha, que eu ofereço, são 100% zero plástico. Então, é feito com um coating especial, é um coating à base de água, é uma tecnologia diferente, para não ter justamente esse problema. Porque você tem um copo de papel, tá bom, você está olhando, porque na sua mão ele é igualzinho o outro produto. Você não está achando nenhuma diferença. Então, tem essa questão do problema do descarte. E, além disso, né, desses materiais polipapel, tem a questão também do oxibiodegradável, né? Porque o material que é oxibio, ele é, assim, muito prejudicial para o meio ambiente, porque você vai parar num aterro, num lugar assim, ele vai, né, se degradar ali, e aquelas partículas, elas podem contaminar muito mais do que os outros materiais. Então, são coisas delicadas, né?
Eu vou complementar de novo, porque como eu tenho um serviço de gelato, né, para eventos, e no nosso serviço a gente está usando os materiais da Qualifest. Posso dizer que eu pesquisei muitas empresas até chegar à Qualifest que se diziam mais sustentáveis, material biodegradável, e nenhum tinha certificação. Então, assim, a gente tem isso dentro do mercado também acontecendo, como a Carol trouxe. Então, tá todo mundo colocando na embalagem que é biodegradável, e quando você... Eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento. Quando a pessoa me fala, eu sou mais sustentável, eu quero a certificação do seu material. As empresas não conseguiram trazer, a maioria não conseguiu trazer. E como eu também contrato a Composta Mais, o que é a orientação da Composta Mais? Então, eles até olharam os copos, né, o material que a gente usa, esse aqui tem as características físicas, né, olhando, né, o material, tá, ele é biodegradável. Qual que é a orientação da Composta Mais? A gente amassa, corta, picota ali o material e põe junto das bombonas que a gente contrata. Então, ele fica junto das bombonas, junto do resíduo orgânico. Mas sou eu, né? Sou eu, o meu serviço e o meu evento. Eu sei que 99,9 não faz isso ainda, mas deveria, né? Por isso que a questão da legislação, eu acho que ela é relevante, né? Ela é importante nesse aspecto. A Jéssica tem um conhecimento maior e tem conhecimento técnico, mas, na minha visão, eu acho totalmente contraditório a Prefeitura de Curitiba e tantas outras fazem isso, né? Mas especialmente a nossa, porque ela afirma, né, e vende essa imagem de sustentabilidade. Então, para mim, é totalmente contraditório a gente ver que os eventos que a prefeitura faz são usados os plásticos de uso único. Não, eles não têm esse olhar, não têm esse cuidado. Pior ainda é ela patrocinar um evento, ela incentivar um evento que também não tem esse cuidado. Então, para mim, na minha perspectiva, faz sentido criar-se, né, ter uma documentação, ter uma legislação que obriga, de alguma maneira, esse cuidado, claro, com toda a documentação, como vocês trouxeram aí, né, tem que ter um documento, tem que ter uma certificação no final ali, alguém que está dando fé naquilo, né, que aconteceu, sob pena do organizador ou quem da empresa que tirou o alvará não ter mais apoio se ela não cumpre esse requisito, que ele é mínimo na minha visão, né? Sim, e pasme, porque no aniversário de Curitiba desse ano, eu vi uma foto que eles postaram no Instagram, que eles estavam distribuindo pedaços de bolo, né, para a população, e era no pratinho descartável com o talher descartável. Então, realmente, eles não têm essa preocupação, tá? Então, chega a ser um absurdo, assim, né, e a gente vê tanta iniciativa bonita e tanta disponibilidade, né, desses materiais, né, ali, da própria Qualifest e tudo, e aí entra um monte de situações, né, gente, por exemplo, a legislação de compras sustentáveis do governo, entra em coisas que a gente nem imagina, assim, para que eles possam chegar num ponto de não precisar, né, usar o descartável, mas, ao mesmo tempo, eles poderiam ter usado só um guardanapo, não? Então, às vezes é complexo, mas é simples também. Basta ter uma pessoa ali que, né, tem esse estralo e consiga conscientizar ali a organização mesmo. Exatamente. É triste, né? Imagina quanto de plástico foi no dia do aniversário de Curitiba, Num parque público. Num parque público, com distribuição de bolo com prato e talher descartável. A pessoa não tem a menor noção. Não. A menor noção. Então tá bem. Se não tiver mais nenhuma pergunta ou apontamento, acho que a gente vai encerrar aqui. Não sei se Casey tem alguma coisa, a Rafaela que ficou. A gente, como eu comentei no comecinho, acho que vocês não estavam, o Simpla está com um problema, né? A gente fez aqui a captação das inscrições todas através do Simpla, o Simpla estava com problema, então acredito que várias pessoas acabaram não conseguindo entrar, porque
deu problema realmente no acesso, né? Porque é por ali que estava indo o link, tá? Isso também vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar depois, eu vou avisar depois, né, as pessoas. Mas quero agradecer a todos vocês que disponibilizaram aí um tempinho para participar aqui com a gente, a contribuição de vocês é super importante, também agradeço mesmo, apoio, suporte, e eu espero que toda essa troca que a gente teve aqui, essa conversa, ela possa, né, ajudar, apoiar e dar suporte para aqueles que estão buscando também alternativas para fazer dos seus eventos mais sustentáveis, a inspiração que a gente trouxe aqui, porque a gente escuta bastante isso, né, que às vezes as pessoas querem fazer, mas não sabem por onde começar, por conta de todos esses problemas, todas essas dificuldades, desafios que tem dentro do próprio mercado, mas a gente está aqui para poder apoiar e dar suporte, e dizer que é possível, e que a gente pode se ajudar a fazer, né, dos eventos mais, né, do que qualquer tipo de evento, que eles virem realmente ferramentas de transformação, de educação, e que eles possam, ao invés de gerar lixo, deixar um legado e impacto positivo, tá bem, gente? Então, muito obrigada a todos vocês, a gente vai ficar por aqui e nos vemos aí nos próximos eventos, tá bem? Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Até logo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.